Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar então aqui, né, às nossas aulas sobre eletrodinâmica. Nas últimas duas aulas, a gente falou sobre associação de resistores, né? Falou sobre associação em série e associação em paralelo, tá? Essa aula número 8, a gente vai ver associação mista de resistores, que é o quê? Quando a gente tem associação em série e associação em paralelo. Então, são exercícios, circuitos que têm os dois tipos. Então, a gente tem que observar, ver onde tem associação em série, ver onde tem associação em paralelo, resolver isso, até que a gente chegue em um circuito equivalente final. Beleza? Uma dica que eu dou para vocês, uma dica não, né? Que eu peço para vocês, se vocês não entenderam bem a aula de associação em série e associação em paralelo, assistam de novo antes de assistir essa aula número 8, que envolve as duas, tá? Porque senão vocês vão ficar um pouco aqui perdidos. Porque essa aula aqui é basicamente a junção das duas aulas passadas. Certinho? Então, como eu já adiantei para vocês, né, associação mista é quando eu tenho os dois tipos de associação. O que eu tenho que fazer? Como que eu faço para resolver esse tipo de exercício? O que eu tenho que prestar atenção? Eu tenho que analisar os resistores e ver onde eu tenho associação em série, onde eu tenho associação em paralelo. Coloquei um circuito aqui para vocês, para a gente analisar junto aqui. Primeiro, imagina que aqui, entre esses dois pontos, né, eu tenho uma DDP, uma diferença de potencial. Então, eu vou ter uma corrente elétrica passando por esses resistores, tá? Então, imaginem aqui que eu tenho uma corrente que eu vou chamar de I1 aqui. Uma corrente que está passando pelo resistor 1. Chegou nesse ponto aqui, que a gente chama de nó, o que vai acontecer com essa corrente? Ela vai ser dividida, não é? Por que isso acontece? Porque eu tenho um resistor aqui e tenho um resistor aqui. Então, eu vou ter uma corrente aqui, que eu vou chamar de I2, e uma corrente aqui, que eu vou chamar de I3, certo? Então, eu tenho uma corrente I1 inicial passando pelo resistor 1, chegou nesse nó aqui, nesse ponto, essa corrente vai ser dividida. Então, eu vou ter uma corrente I2 aqui e uma corrente I3. Pergunto a vocês, esse resistor R1 e esse resistor R2, eles estão em série? Eu posso fazer associação em série com os dois? Prestem atenção, o resistor 1 e o resistor 2. Gente, muito cuidado, tem muitos que erram isso. Eles não estão em série. Por quê? Qual que é a principal coisa que eu tenho que lembrar dos resistores em série? A corrente que passa pelos resistores para eles estarem em série tem que ser a mesma corrente. Então, a mesma corrente que vai estar passando por R1 tinha também que passar por R2 ou tinha também que passar por R3. Então, se eu não tenho a mesma corrente passando pelo resistor, os resistores não estão em série. Então, R1 não está em série com R2, R1 não está em série com R3. Então, não posso fazer nada em relação à associação em série ali. Por outro lado, o que eu posso fazer? A associação em paralelo entre R2 e R3. Lembrem, o que diz quando dois resistores estão associados em paralelo? Os dois terminais, ou seja, as duas pontas dos dois resistores, têm que estar no mesmo lugar. Então, presta atenção. Esse terminal do R2 está junto com o terminal aqui do R3. Eles compartilham esse mesmo nó aqui, tanto o R2 como o R3. Essa curvinha aqui, gente, não interfere em nada, tá? É a mesma coisa que eu pegasse um fio maleável e dobrasse ele, virasse ele. A corrente ia passar por ali do mesmo jeito, tá? E do outro lado aqui, esse terminalzinho aqui, essa perninha do resistor 2, está junto com esse
do R3. Então, esses dois têm esse ponto em comum, esses dois têm esse ponto em comum. Então, esses dois resistores aqui, ó, circular de vermelho, eles estão em paralelo. Então, eu posso fazer associação em paralelo dos dois. Como que eu faço? Se eu quisesse fazer a conta, né? Lembrem, como que é? Vou colocar aqui, resistor em paralelo, tá? Então, a resistência em paralelo seria 1 sobre RP, que é a resistência em paralelo que eu quero calcular desses dois, que é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, se eu estivesse trabalhando aqui com números, que eu vou fazer depois no exemplo aí para vocês entenderem melhor, se eu tivesse o valor de R2 e o valor de R3, eu saberia calcular minha resistência equivalente. Como que ficaria esse circuito aqui então? Ó, ele se tornaria isso aqui, gente, ó. Vou fazer o desenho aqui para vocês. Eu teria então o R1 e a minha resistência equivalente, que eu acabei de calcular. Seria o R1 aqui, que eu não modifiquei ele, e aqui o RP, que seria a resistência em paralelo desses dois. Então, esses dois resistores que estão em paralelo, eles se tornariam esse aqui. Beleza? Certo. O que eu posso fazer agora? Lembrando que se eu tivesse valores aqui, né, números, eu saberia o valor desse resistor aqui, tá? Só estou mostrando de uma maneira geral. O que eu posso fazer aqui agora? Observem, gente. Depois que eu fiz essa resistência aqui em paralelo, esses dois resistores agora estão em quê? Eles estão em série. Observem para vocês verem, ó, a mesma corrente que passa por I1 vai passar aqui também, ó. A mesma corrente que está passando aqui também. Isso é associação em série. Não aconteceu igual aqui, ó, que teve uma divisão de corrente aqui. Ele está passando por um único caminho. Então, R1 e RP estão em série. Como que a gente poderia fazer, então? Vou chamar de resistência equivalente agora, tá, gente? Porque é resistência equivalente total. Como que a gente faz a equivalência desses dois resistores que estão em série? É só somar, certo? Então, ficaria R1 mais resistência em paralelo que eu calculei aqui. E esse circuito meu, como que ele ficaria? Ele ficaria com um único resistor, que seria o R equivalente que eu calculei aqui. Ou seja, esse meu circuito aqui, que tinha associação de resistor em paralelo inicialmente, depois associação de resistor em série, se tornaria um único resistor. Então, isso tudo aqui equivale a isso aqui só. Viu como eu consigo diminuir o tamanho do meu circuito, fazer com que ele se torne bem mais simples para mim trabalhar? Então, é para isso que a gente utiliza a associação de resistores. Tanto associação série, associação em paralelo, ou as duas juntas, que é a associação mista, que é esse caso que a gente viu. Certo? O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou fazer um exemplo usando números, para vocês verem como que funcionam essas equações aí, tá? A gente trabalha do mesmo jeito. Primeiro analisa onde que tem associação em série, onde tem associação em paralelo, resolve para chegar numa associação equivalente final. Beleza? Então vamos lá, ó. Eu tenho um resistor aqui R1 que vale 8 ohms. Lembrando que ohms, né, aquela letra grega, é a unidade de medida para resistência, certo? R2 valendo 20, R3 30 e R4 10 ohms. Eu quero tirar a resistência equivalente daqueles 4 resistores ali. Como que eu posso fazer? Primeiramente,
O R1 aqui, ó, como eu tenho uma corrente, vou chamar de 1, eu sei que R2 e R3 não está em série com esse R1. Por que que não está? O que que acontece? Chegou aqui, ó, eu vou ter uma corrente para cá e uma corrente para cá, que eu vou chamar de 2 e 3. Como a corrente aqui está sendo diferente dessa aqui, não tem associação em série. Mas eu sei o seguinte, aqui eu tenho o quê? Do mesmo modo que aqui, né, gente? Ó, esses dois terminais aqui dos resistores R2 e R3 estão no mesmo ponto, e esses dois terminais aqui do R2 e R3 estão no mesmo ponto. Ou seja, esse R2 e esse R3, eles estão em paralelo. Então, eu posso calcular a resistência equivalente ali, a resistência dos resistores R2 e R3 que estão em paralelo. Como que eu calculo? Vamos lá, ó. Vou fazer aqui no cantinho, ó, para aproveitar o espaço. Tá? Então fica 1 sobre resistência, vou chamar de RP, tá? Resistência em paralelo é igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Mas eu tenho os valores de R2 e R3, não tenho? R2 vale 20 e R3 vale 30. Vamos substituir. Então fica, ó, 1 sobre RP, que é o valor que eu quero, 1 sobre R2, 20, mais 1 sobre 30. Continuando, fazer o mínimo aqui, né? 20 e 30. Então fica 1 sobre RP é igual a 60. 60 por 20, 3. Vezes 1, 3. 60 por 30, 2. Vezes 1, 2. Continuando, 1 sobre RP é igual a 5 sobre 60. O que eu faço agora? Multiplico cruzado, né? Eu vou multiplicar RP por 5 e 1 por 60. Continuar aqui no cantinho. Como que fica então? 5 RP é igual a 60. 5 passa dividindo. RP é igual a 60 por 5. Resistência em paralelo é igual, então, a 12 ohms. Ou seja, a resistência em paralelo de R2 e R3 me dá uma resistência equivalente de 12 ohms. Como que ficaria meu circuito, então? Ficaria desse modo assim, gente, ó. Separar aqui, para vocês não fazerem confusão. Ó, então fica o R1, resistência equivalente, e meu R4. Então aqui ficaria o R1, que vale 8 ohms, que eu não mexi com ele. Aqui a resistência em paralelo, que vale 12 ohms. E por fim o R4, que é a minha resistência também, que eu não mexi com ela. Então observem, ó. O único passo que eu fiz, peguei esses dois resistores que estavam em paralelo, calculei a resistência equivalente entre esses dois resistores e deu 12 ohms. Então, o primeiro passo, eu peguei esses dois resistores e fiz o equivalente, apenas um. Já me diminui, então, bastante o meu circuito. Agora eu tenho um resistor R1, que é o mesmo, resistência equivalente, que essas duas se transformou em uma, que é esse valor, e o resistor R4, que é esse aqui, que vale 10 ohms. Observem agora o seguinte, eu tenho uma corrente aqui que vai ser igual, eu vou chamar de I, tá? É uma corrente que vai ser igual para todo mundo. A mesma corrente que está passando por R1, está passando pelo RP, né? Resistência em paralelo, que eu fiz a conta, e está passando por R4. Então, a mesma corrente está passando por todos os resistores. Isso significa o quê? Que eu tenho uma associação de resistor em série. Como que eu resolvo a associação de resistor em série? Somo todo mundo. Então, a resistência equivalente aqui, total, né? Seria o quê?
R1 mais RP mais R4. Estou somando R1 mais RP mais R4, porque os três agora estão em série. Quais são os valores? Só substituir. R1 vale 8, RP vale 12 e R4 vale 10. Então, a minha resistência equivalente é igual a 30 ohms. E como que ficaria meu circuito? Vou separar aqui, né, para vocês não confundirem. Eu teria um circuito equivalente total desse jeito, com apenas um resistor, que seria o resistor equivalente, que vale 30 ohms. Então, isso aqui tudo, esse tanto de resistor com esses valores, se resume a esse resistor. Esse circuito é o mesmo desse, só que eu tornei ele com apenas um resistor. Ele ficou bem mais simples, beleza? Então, para isso que a gente usa essa associação de resistor, tá? A gente pega um monte de vocês vão ver exercício que tem, nossa, inúmeros resistores. Mas vocês vão trabalhando devagar, vai juntando um com o outro, em série, em paralelo. No final, vocês resumem uma resistência equivalente, que vai diminuir bastante o trabalho de vocês, tá? Na hora de fazer determinada conta que ele pede. Certinho? Então, é isso aí. Na próxima aula, na aula número 9, eu vou falar com vocês sobre geradores. Bom? Então, até a próxima.